essa bola na área, ela vem viajando, vem o desvio de cabeça e o gol! O zagueiro Nino de cabeça coloca essa bola no fundo da rede. Danilo Barcelos meteu direto pro gol. Lá em cima, afasta a zaga. Fred desviou no meio do caminho. Nino, que lindo! Norte pega fim, atropelamos mais um, nós é o terror do seu time. É que é disso que eu gosto, respeito nos quatro cantos. É isso aí, craque Neto, de volta aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes com um convidado mais do que especial. Zagueirão Nino, titular absoluto do Fluminense, um dos melhores zagueiros em atividade no futebol nacional, tanto que foi convocado pelo técnico Jardine para representar a seleção sub-23 e quem sabe disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nino, obrigado por atender a gente. Eu já queria começar te perguntando exatamente isso, o seu momento profissional que te deu essa oportunidade de ser convocado para jogar na seleção pré-olímpica e quem sabe viver o sonho de conquistar o bicampeonato olímpico com o Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. É um momento muito bom que eu tenho vivido. Acho que o momento do jogador passa muito pelo momento do clube, né? E a gente tem vivido um momento muito bom, disputando a Libertadores, não só disputando, mas classificando como primeiro num grupo muito difícil, o mais difícil no meu ponto de vista. Então a gente tem dado uma resposta boa dentro de campo e automaticamente os valores individuais eles acabam aparecendo, né? Fico feliz de estar podendo ajudar na zaga, né? Uma característica forte do nosso time, um time que se defende bem, mas também sempre tentando ajudar também no ataque. Então eu espero que o trabalho continue sendo reconhecido, que a gente continue colhendo os frutos aí. Oi, Nino, é a Gabriele quem tá falando. Obrigada mais uma vez por nos atender, é um prazer falar contigo. Há pouco tempo você atingiu a marca de 100 jogos pelo Fluminense. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você já imaginava isso quando você chegou em 2019. E são tantos jogos, não sei se você vai saber falar de cabeça, mas qual foi a partida mais marcante para você e por quê? Uma marca muito expressiva realmente, algo que eu não imaginava. Eu cheguei vindo do Criciúma, muito novo ainda, né, e muito, assim, sem saber o que aconteceu, o que me aguardava aqui no Fluminense. Quando eu cheguei eu era a sexta opção, né, como todo jogador que chega no clube, existiam outros jogadores à minha frente e eu não sabia muito bem como isso ia acontecer, era um contrato de empréstimo, mas sempre foi um sonho poder atingir uma marca dessa, e a gente tem que valorizar principalmente porque é cada vez mais difícil a gente se estabelecer num clube grande, né? Um clube que automaticamente a gente acaba oscilando um momento ou outro e a pressão ela é grande, né? A cobrança é grande. Então eu fico muito feliz de ter atingido essa marca e eu espero que eu possa dar continuidade nesse trabalho. Espero que venham muitos outros jogos aí que realmente a gente possa fazer um bom trabalho e representar bem o Fluminense. E você falou, né, Nino, dessa questão de ser um jogador que chegou muito jovem ao Fluminense, mas também chegou num time que dá oportunidade, que apresenta quando não é um jogador que vem das categorias de base, que não vem de Xerém, mas como foi o seu caso, né? Um jogador que foi contratado jovem por empréstimo, teve a aceitação do clube, mostrou o seu valor e hoje é peça fundamental dentro do esquema tático. Como que você vê essa questão da própria cultura do Fluminense de utilizar muitos jogadores jovens, tanto das categorias de base, como no seu caso, né, que chegou ainda em 2019, muito novo, e agora já tem a oportunidade de ser titular do time? Foi uma coisa que contou no momento em fazer a escolha por vir, né, ao Fluminense. Foi uma coisa que contou muito. Eu sabia dessa cultura, dessa cultura que o Fluminense tem de aproveitar jogadores jovens, a maioria vindo da base, e eu sabia que não teriam hesitação assim, em me colocar para jogar a partir do momento que eu estivesse preparado, que eles vissem que eu estava preparado para fazer bem o meu papel. E foi o que aconteceu, né? O Fluminense é um clube muito bom, sou suspeito em falar porque eu já demonstrei o carinho que eu tenho, fui recebido muito bem e todo mundo que chega fala a mesma coisa, o grupo de funcionários que a gente tem aqui, o ambiente que a gente tem,
tudo isso favorece para que a gente faça o nosso melhor dentro do campo. Então eu fico muito feliz pela maneira que eu fui recebido, muito feliz pelo clube ter acreditado em mim, né? E a gente vê os frutos, né, que o clube colhe, tantos jogadores que são revelados aqui, tantos jogadores que são vendidos, o quanto a base do Fluminense é forte e o quanto o nosso time tem essa mescla, né, de não só jogadores experientes, mas jogadores jovens também, que fazem com que o nosso time seja mais forte, com certeza. Nino, depois que o Fluminense perdeu o Campeonato Carioca, eu vi algumas declarações suas dizendo que não faltou entrega, né? Que não faltou entrega dos jogadores, e eu concordo com você, pelo menos eu não vi isso em campo. Na sua avaliação, o que é que faltou para conseguir levar essa taça e quais são as expectativas para essa temporada? Foi um momento muito difícil, a gente... Muitas vezes, quando sai ali do campo, é muito difícil falar, né? Essa entrevista que você falou aí, foi uma entrevista que eu dei logo após a partida, e era um sentimento que eu tinha no momento e continuo tendo. Em momento nenhum faltou entrega do nosso time, faltou esforço. A gente se dedicou ao máximo, a gente tentou o tempo todo, mesmo após tomar o terceiro gol, que deixou tudo muito mais difícil, a gente continuou correndo. Eu acho que uma final de campeonato, um clássico, quando você se joga contra uma equipe qualificada, os detalhes eles decidem, né? Eu acho que a gente falhou em alguns detalhes assim, e não falo individualmente, eu falo como um time. No final do primeiro tempo, principalmente, a gente estava passando por um momento difícil dentro do campo, e eu acho que faltou a gente se fechar como time ali, perceber o momento que a gente estava enfrentando e tentar permanecer ali talvez no 1-0, ir para o vestiário, esfriar a cabeça para voltar melhor. Eu acho que o segundo gol que a gente tomou ali no final do primeiro tempo foi totalmente decisivo para que a vitória do adversário acontecesse. Então eu acho que esses detalhes, né, houveram alguns detalhes assim dentro do campo que a gente acabou por tomar uma decisão errada e acabou sendo fatal. Mas a gente já deu uma resposta rápida na Libertadores. E se pode esperar um time, como eu falei lá no final do jogo, um time que vai batalhar, que vai lutar sempre, um time esforçado, um time que vai tentar manter um padrão de atuação, um padrão de jogo. A gente espera que a gente alcance grandes coisas nessa temporada. E esse grande nível passa também muito pelos jogadores experientes, né? O que o Fred vem jogando, é um absurdo, porque é um cara que sempre teve talento e aos 37 anos continua rendendo num nível muito acima. O Nenê também é a mesma coisa, né? Tanto que os dois foram fundamentais nessa última vitória contra o River Plate. Como que é o dia a dia com esses caras, né? A gente falou no início da entrevista que o Fluminense é um time que dá oportunidade pra molecada, dá oportunidade pros crias de Xerém, dá oportunidade pra quem vem de fora, mas também conta com jogadores experientes de muita qualidade que dão respaldo pra vocês, né? Você falou muito bem aí da qualidade que nós temos aí, jogadores experientes. A gente não tem dúvida da importância deles para o nosso grupo. São jogadores que além do campo, eles nos passam confiança fora também, né? Então, não só o Fred e o Nenê, que às vezes são os que mais aparecem ali dentro de campo, mas David Braz, Manuel, Muriel, jogadores que estão sempre passando a experiência deles, passando para os mais jovens ali a confiança que a gente precisa. Então, realmente, são jogadores que a gente não tem como mensurar o valor deles dentro do elenco. E eu acho que essa mescla realmente faz toda a diferença, né? Jogadores que já viveram, eu estou vivendo minha primeira Libertadores, como muitos do nosso elenco, mas esses jogadores já viveram outras Libertadores, já passaram por momentos difíceis que para mim talvez seja a primeira vez. Então realmente eles podem passar para mim uma experiência que eu não tenho, podem passar para mim uma visão que talvez eu não enxergue. Então realmente são jogadores muito importantes. Além disso, dessa experiência e da liderança deles, jogadores com muita qualidade, que têm decidido os jogos pra gente, a gente fica muito feliz por isso. Nino, minha pergunta agora é quase que uma curiosidade minha, assim. Sem as torcidas nos estádios, um termômetro que a gente da imprensa tem, imagino que os clubes também tenham, é pelas redes sociais, as manifestações dos torcedores, as reclamações, os elogios. Só que a internet é terra de ninguém, né? Então tem muitos jogadores que preferem não consumir para não ficar pilhado, para não se sentir pressionado, às vezes, por críticas que são injustas dos torcedores, ou para não se desiludir
iludir também com muitos elogios. Qual que é a sua relação com as redes sociais e como é que vocês tentam estabelecer, num momento de pandemia, um contato com a torcida? Realmente as redes sociais elas têm sido bem fortes assim ultimamente. Você foi muito bem na pergunta aí, porque realmente são dois extremos. É muito fácil a gente se desanimar com os comentários, mas é muito fácil a gente se iludir também. E eu tento buscar um equilíbrio, assim. No ano passado eu passei um momento muito difícil e, assim, individualmente, sabe? Eu não posso dizer que foi um momento difícil, porque eu acredito que foram 2, 3 jogos só e logo em seguida tudo voltou ao normal. Mas nesse momento as críticas eram muito grandes a mim, muitos torcedores pedindo para que eu não fosse nem relacionado. Então é preciso que eu tenha um equilíbrio de saber que nesse momento não estava tudo errado e também saber que hoje, né, em meio aos elogios e 1001 elogios, também não está tudo certo, né? Tem muita coisa que eu preciso melhorar, tem muita coisa que a gente precisa melhorar como time. Nós não temos o melhor time do mundo só porque nós ganhamos do River Plate. Então é preciso ter um equilíbrio e é esse equilíbrio que eu tento buscar. Assim. Eu tento olhar pouco as redes sociais, eu tento ter outros parâmetros assim, tento ver os jogos depois que acaba, eu tento ver os jogos para eu ter esse parâmetro de como eu me senti dentro do campo e tento meio que me livrar assim, de qualquer contato com o torcedor na rede social, porque eu sei que aquele contato de rede social muitas vezes é além da emoção do momento, é muito motivado por uma vitória, muito motivado por uma derrota. Então eu tento buscar esse equilíbrio sempre. Perfeito. Nino, muito obrigada pelo seu tempo aqui nos Donos da Bola, comigo, com Gustavo Soler e também com o craque Neto. Parabéns pelos mais de 100 jogos pelo Fluminense, pela bela trajetória que você tem traçado dentro do clube, vindo do esporte, depois passando pelo Criciúma e conseguindo se consolidar com apenas 24 anos. Nossa torcida é para que você continue aí traçando bons trajetos pelo Fluminense, quem sabe por outros clubes no futuro, mas que tem um caminho muito positivo pela frente, viu? E tomara que no dia 8 de agosto você tenha a oportunidade de sair de Tóquio retornando ao Brasil com a medalha de ouro no peito, hein, Nino? Opa, é um sonho, não tenho dúvida disso. É um sonho e um objetivo que eu tenho. E eu trabalho para isso, se Deus quiser, isso vai se realizar. Foi um prazer participar com vocês.